Olá, queridos, paz com todos vocês. Eu vou começar hoje de uma maneira um pouco diferente, porque eu vou trazer algo que tem a ver com aquilo que eu quero tratar com vocês. Quantas vezes você insistiu falar? Minha vida bem podia ser melhor. Convivência com os outros, nem pensar. Me afastava pra não me decepcionar. Só não imagino que tudo que se encontra nem sempre é um caminho a mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Dentro de você existe algo bom, contagia todo mundo ao seu redor. Ser feliz também implica ser melhor, tem que ser do interior pro exterior. Só não imaginou que tudo que se encontra nem sempre é um caminho a mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Então, queridos, comecei com a letra dessa música que marca muito quando eu tinha a idade de vocês, né, em que eu estava vivendo aquele período, né, das minhas descobertas, das minhas escolhas, né, e essa música ela foi muito importante para mim, né, naquele período. E hoje eu trouxe ela para vocês porque ela traz uma mensagem que eu tenho certeza que ela é universal e é para todas as épocas. Precisamos acreditar em algo bom, precisamos acreditar que dentro de nós, dentro de você, existe algo bom que contagia todo mundo ao nosso redor. E nesse tempo que nós estamos falando a respeito de coisas que contagiam, né? Falando sobre coronavírus, sobre pandemia, em que a gente não tem podido conviver muito com as pessoas que a gente costumava conviver, é uma oportunidade que nós temos de nos fazermos melhores, de colocarmos esse algo bom que existe dentro de nós para aqueles que estão mais perto de nós e aproveitar das redes sociais para poder espalhar um pouco mais desse amor. E tudo que você tem para fazer, faça com amor, estude com amor, né? Fique com a sua família com amor, fique em casa por amor. Né? Esse é o modo que nós temos de pôr um pouco para fora de nós esse algo bom, que é nos preservando a saúde do outro através da nossa preservação também, né, queridos? E estou trazendo esse tema sobre o amor porque o amor tem muito a ver com a arte, né? Todo artista, ele expressa aquilo que ele sente, né? E mesmo quando o artista expressa algum tipo de revolta, alguma questão crítica na sua arte, é porque se ele se revoltou, é porque algo que ele acredita que é bom não está sendo feito ou está sendo mal feito. Então, no fim, a motivação é sempre para falar de algo bom, mesmo que esteja criticando algo ruim, entende? Porque se temos um parâmetro do que é bom e do que é ruim, a gente defende aquilo que é bom, né? E a arte, ela faz muito isso. E durante a história da arte, nós vimos uma trajetória muito incrível da história do homem se expressando durante toda essa história da humanidade, da história da arte, né? Enfim. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre um período de perseguição em que a arte sofreu, né? Houve um momento que a arte moderna, ela passou por um tempo muito difícil. Foi sobretudo no tempo em que o nazismo cresceu. Né? Era um tempo muito difícil, principalmente lá na Europa e na Alemanha, justamente num país onde já haviam surgido várias expressões artísticas. Já havia surgido, por exemplo, o expressionismo, né, que vocês já viram numa outra aula, né, falar sobre o expressionismo, dessa arte em que se expressa a emoção, né? O ser humano estava expressando a emoção da tensão histórica daquele momento, daquele início, né, de conflito mundial, do início da Primeira Guerra Mundial,
e aquele período durante a própria guerra, o período pós-guerra, né, entre guerras, que foi ali antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E houve, né, um momento em que na Alemanha houve uma verdadeira perseguição à arte moderna. Eles usavam um termo Entartete Kunst. A palavra Entartete, ela quer dizer em alemão, ela quer dizer degenerada. É um termo que foi usado para animais que foram modificados geneticamente a um tal ponto que eles não são mais identificados como a espécie deles. Então, Kunst quer dizer arte, ou seja, eles chamavam a arte moderna de arte degenerada. Era uma arte considerada desfigurada, era uma arte considerada fora dos padrões, porque a arte moderna veio trazer outras expressões. Ela fugiu do realismo, ela veio trazer o abstracionismo, ela veio trazer aquela representação da figura humana de maneira diferente, como a gente viu no expressionismo, como a gente vê no cubismo de Picasso, por exemplo, né? E nesse período, muitas obras de arte foram confiscadas, sabe? De artistas famosos como Picasso, que eu já citei, do próprio Van Gogh, que é pós-impressionista, né? Eles tiveram a arte deles considerada como algo degenerado, então era proibido produzir, era proibido vender, era proibido você ter aquilo na sua coleção pessoal, né? E o nazismo fez essa verdadeira ditadura contra a arte moderna, né? Tentando tirar da cabeça das pessoas a ideia de que aquilo era bom, né? E foi um período bastante conturbado, né? E foi preciso muita persistência e muito amor desse povo para poder continuar, porque depois de muitos anos que passou tudo isso, essa arte ela pode ser resgatada, né? E teve uma força tão grande, era algo tão original que teve uma força tão grande que continuou, mesmo com essa perseguição. Em outros países, né? Inclusive a linha da arte moderna com esse diferencial estava acontecendo, né? Porque ser humano é ser humano sempre, queridos, e ser humano mesmo em lugares diferentes, mas se a história está acontecendo de maneira semelhante a algo que mexe mundialmente, acaba encontrando também semelhanças na sua forma de expressar, né? Então eu trouxe hoje para vocês essa visão, né? E eu peço que vocês leiam o capítulo 8, né? Leiam também o capítulo 7 da aula que a Thaís vai trazer para vocês a respeito do expressionismo, né? Para que vocês possam entender esse caminho todo que eu expliquei aqui, né? E façam, queridos, as atividades do livro, tem aqueles questionários e as atividades que são propostas de respostas pessoais. E é interessante você fazer, não pense que fazer uma prática de arte é perda de tempo, pelo contrário, é uma forma de você se edificar, até de você passar bem o seu tempo aí, nesse período em que você está dentro da sua casa, né? E então leia, né, para que vocês possam fazer também o questionário, né, que eu estou enviando para vocês, que vai estar lá na plataforma Tule, certo? E depois eu mando para vocês a correção. Estudem, se dediquem, os tempos são difíceis, sim, né? Estamos passando por muitos desafios, né? E eu peço que vocês abracem mesmo, né, o estudo de vocês com amor e acreditem que dentro de vocês existe algo bom que pode ser distribuído, mesmo em quarentena, mesmo dentro da sua casa, certo? E assim nós vamos terminar a matéria do primeiro bimestre. Daqui a pouco a gente está dando continuidade, entrando no segundo bimestre, certo, queridos? Deus abençoe vocês imensamente, fortaleça vocês nesse período diferenciado que nós estamos vivendo, tá bom? Um grande abraço, paz com todos.